Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra e nos reunir, Senhor, com o intuito de Te adorar. Fala mais uma vez ao nosso coração, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pastor Rafael, vamos retomar um pouquinho de ontem, né? Onde nós paramos ali, nós conversamos ali um pouquinho a questão do juízo, do julgamento, né? Vimos as etapas do julgamento e todo julgamento precisa ter ali uma legislação muito clara e definida, e você colocou ali, né, juntamente do pastor Victor, que a base do julgamento é a lei de Deus. A base da salvação é a justiça de Cristo. Mas a base do julgamento é a lei de Deus. Precisa ter critérios, né? E esse é o critério estabelecido, né? Pastor, aqui antes da gente entrar aqui até na questão das perguntas, de uma maneira geral, o que nós podemos falar acerca de uma lei, de um mandamento? Será que isso é para restringir a liberdade? Será que isso é para tirar a liberdade das pessoas? Como até o próprio Satanás, ele, de alguma maneira, e a gente estudou isso, né? Lá no Éden, ele falou, não, mas é assim que Deus diz, não, né? Não faça isso, né? Mas ele estava atacando exatamente a palavra de Deus ou a lei de Deus ao dizer que não era para que o ser humano desobedecesse, tomasse ali comesse do fruto proibido, né? De uma maneira geral, pastor Rafael, a lei é boa, a lei liberta, a lei restringe. Como que você pode introduzir aí esse assunto? A gente sempre diz, pastor Wagner, assim, a lei, o apóstolo Paulo já dizia que a lei é santa, justa e boa, né? Se pegássemos aí o livro de Salmos, também fala que a lei de Deus, ela é uma lei eterna e ela também é boa. Quando a gente fala de lei, claro, geralmente pessoas pensam logo na parte restritiva, né, na parte proibitiva, mas colocando no aspecto geral, a lei, mesmo quando ela nos proíbe, ela não está nos dando liberdade e também está nos preservando de muitas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de lei aqui no Brasil, quando a gente fala assim, olha, a lei de perturbação. Imagina se alguém, um vizinho teu, a partir das 10 horas da noite, coloca o som bem alto ali. Ele tem a liberdade de ir e vir, mas imagina você tendo que escutar uma música que você não gosta até de manhã, seria ruim. Então, se a lei, ela vai depender do ponto de vista de alguns, vai dizer que é ruim, outra coisa. Para quem quer escutar música alta a noite toda, é ruim. Mas para você que quer dormir, que amanhã vai acordar cedo, vai trabalhar, é boa, porque a lei está dando tanto liberdade para ele quanto para você. Ele pode escutar música um pouco mais baixo e você vai poder dormir em paz. Então, a lei em si não é pelo fato de ter um aspecto, às vezes, proibitivo, mas ela também nos dá a liberdade de poder ter uma melhor qualidade de vida e viver melhor entre a gente e o nosso próximo. Isso é muito bom. Nós vamos até, inclusive, de repente, tentar entrar até um pouquinho nessa questão para cada até não de Deus, a gente tem tantos sims, né? Já pensou, para cada não de Deus, a gente tentar procurar exatamente o lado positivo da lei, né? Nós encontraríamos realmente uma profundidade assim muito ampla acerca desses benefícios que a lei nos traz, né? E com certeza a lei ela nos protege de nós mesmos ou das consequências de tal ato ou que tal ato acarretaria, tanto na lei humana, né? Quanto na lei divina, né? Muitas das leis humanas são baseadas na lei divina, como nós vamos estudar hoje. Pastor, de uma maneira geral também, quais são as leis que nós podemos classificar na Bíblia, na palavra de Deus, né? Claro que muitas vezes a gente pode olhar a lei como um conjunto, né? Por exemplo, todo o Pentateuco, né? É a lei de Deus, né? São as leis, mas a lei de Deus, né? A lei e os profetas. De repente a gente pode abarcar todo o Pentateuco ali. Mas para ficar de uma forma didática,
nós podemos, de repente, fazer uma subdivisão na lei geral, né? Em algumas categorias, né? Até para que a gente entenda alguns aspectos da lei que acaba se cumprindo em Cristo Jesus, né? Mas como que podemos fazer esta subdivisão? Tá certo. Quando a gente pega ali a palavra lei, fôssemos ali para a língua original, nomos, né? Significa palavra. Então, a lei é a palavra de Deus. É por isso que os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de lei, a Torá, né? De uma forma geral. Mas, de uma forma didática, quando nós pegamos ali o Antigo Testamento, em especial os 5 livros de Moisés, nós conseguimos identificar vários tipos de leis. Mas as principais que a gente pode falar seriam as leis civis, né? Ou as leis de proteção. Geralmente está ali no Êxodo, capítulo 21, capítulo 22, é aquela lei que fala sobre o escravo, aquela lei que fala sobre as propriedades, é aquela lei que fala sobre a pessoa que mata uma e mata uma pessoa, o que acontece? Então, são as leis civis. Então, Deus, logo no início de tudo, ele estabelece para o homem o qual seria as suas punições, né? Estabelece ele através de Moisés qual seria os atos que deveriam ocorrer. Nós temos ali a lei civil, nós também temos o que nós chamamos de lei de saúde, que nós encontramos lá em Levítico, capítulo 11, né? Depois nós encontramos no livro de Deuteronômio, mas Levítico, capítulo 11, ele já é bastante claro, ele abarca, né, sobre como o homem deveria se alimentar, como o homem deveria preservar a sua saúde. O que é até interessante, que ficou muito em voga essa questão por causa da pandemia. O pessoal tem divulgado que essa pandemia teria sido ocasionada por causa da alimentação, algumas pessoas comerem alguns animais que não deveriam comer. Então, Deus queria preservar e quer ainda preservar a humanidade. Então, nós temos lei de saúde, leis civis, nós temos as leis cerimoniais, que essas realmente têm muita confusão até hoje ainda com o mundo cristão, em especial os evangélicos, que são sinceros, mas dentro do limite de conhecimento, acaba tendo uma interpretação equivocada ali. Porque a lei cerimonial a gente pode pegar aí, Êxodo, capítulo 1, 2, 3, capítulo 4, são várias leis que nós encontramos ali, a lei das ofertas, de manjares, a lei de sacrifícios, né, e tudo mais. Mas essas leis, pastor Wagner, elas seriam abolidas. Claro, o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 15, ele é bem claro em dizer assim, que Jesus aboliu na carne dele a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Isso sim, a lei em forma de ordenanças. E nós vamos já falar sobre a lei moral, né? Ou seja, os 10 mandamentos. Então, toda a lei de ordenanças, que era a lei de sacrifício, então, lá também ele diz no versículo 16, no 2, no versículo 14, na Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Essas leis cerimoniais, elas foram abolidas lá na cruz, porque hoje não precisa sacrificar cordeiro, não precisa fazer mais isso para perdão dos pecados. E nós temos também a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral, que representa o próprio caráter de Deus ali, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, você pega do versículo 3 em diante, nós encontramos os 10 mandamentos de Deus. É muito interessante, né? Ali é quando a gente vai lendo e percebe o regime, né, de governo que a Bíblia apresenta ali, por exemplo, no Pentateuco, né? Um regime teocrático, né? E Deus, ele se preocupa em organizar o seu povo em todos os aspectos, né? Não apenas naqueles que são diretamente relacionados à questão espiritual, que poderíamos dizer ali, a questão até moral, né? Ética, moral, mas também Deus, ele se preocupa em organizar uma nação, né? Principalmente quando você vai ver o contexto dessa nação que viveu por 400 anos como escravos, eles estavam completamente, vamos dizer, desorganizados, né? E nós vemos aspectos civis, como você colocou,
de saúde muito interessante, né? Sanitárias. A gente pode encontrar até mesmo a questão de uma quarentena, né, pastor? Lá no livro da lei, né? Ali no Pentateuco, Deus orientando até em relação ali a quando as pessoas estavam doentes. Enfim, a gente percebe que há no plano de Deus uma preocupação abrangente. E por isso, até isso foi uma coisa que nos motivou, pastor Rafael, ao desenvolvimento do projeto Hope. Por quê? Porque nós não nos preocupamos apenas com a questão espiritual direta, né? A gente se preocupou com a questão física, mental e também espiritual, relacional. E nisso e nós vemos Deus preocupado também e estabelecendo os critérios, princípios, né, que iriam organizar esse povo em todos esses aspectos. Mas agora, falando um pouquinho da lei moral, pastor Rafael. Qual é essa lei? Quais são esses mandamentos? Né? Qual a diferença dele para os demais? Né? O que nós podemos falar aí, de acordo com a Bíblia, acerca dos 10 mandamentos? Pronto. Os 10 mandamentos, a diferença dele para os outros, né? Que é a lei eterna, né? É a lei moral, quando a gente fala assim, ela representa o próprio caráter de Deus. Não dizendo que as outras leis não representavam algo significativo ou importante. Por exemplo, as leis de saúde, elas são importantes. As leis civis, elas também são importantes. Mas, com o passar do tempo, a gente pode ver que ela pode ser feita uma adequação. As leis civis, nós podemos pegar assim, a questão da lei de proteção e tudo mais. Dependendo do contexto, ela pode até mudar. Mas a lei moral de Deus, não. Ela é eterna e imutável. E a lei de Deus é aquela que praticamente todo mundo conhece, né? Que é não terás outro Deus desde mim, não falar para ti mais cultura, né? Honrar o pai, não falar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não mentir, não falar, fazer o falso testemunho, na verdade, né? Também a questão de não cobiçar as coisas dos próximos. Então, os 10 mandamentos, ele é bem claro, também tem o 7º, que é não adulterarás. Então, os 10 mandamentos, ele é diferente e ele é até dividido em duas partes, né? Como lá Jesus fala assim, que a questão de os 10 mandamentos, lá em Mateus 22, 36 a 40, alguém perguntou para Jesus quais os 2 principais mandamentos de Deus. E lá ele fala que os 2 maiores mandamentos é justamente honrar a Deus acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a ti mesmo. E o que é mais interessante é que essa não foi a primeira vez que esses textos são ditos. Lá Deuteronômio 6:5 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus estava apenas repetindo algo que já estava no Antigo Testamento. Aí Jesus fala assim, ó, amar o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18 diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, todo esse texto que nós pegamos no Antigo Testamento, ele está inserido dentro de um contexto. Quando nós pegamos Deuteronômio, capítulo 6, logo após a repetição dos 10 mandamentos. Tem a repetição dos 10 mandamentos no Deuteronômio 5, aí depois Deus fala assim, amarás o Senhor teu Deus depois de todo o teu coração. Ele fala que a lei deve ser guardada, e isso representa amar a Deus, antes de Jesus falar em João 14:15. Aí depois nós pegamos ali Levítico 19, pode pegar o contexto ali quando Moisés está escrevendo, ele está falando sobre leis do trato com o seu próximo, com o seu semelhante, e depois de diversas leis em relação ao próximo e ao semelhante, aí ele fala, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então é o contexto. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Do 1º ao 4º é amar a Deus sobre todas as coisas, e do 5º até o 10º, amar o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo, ele não vai mentir, ele não vai cobiçar, ele não vai adulterar, ele não vai matar, não vai roubar, ele vai honrar o pai e a mãe. Então, e se ama a Deus, ele não vai ter outro Deus, né, diante do Senhor, não vai ter outro ser para adorar, não vai amar o nome de Deus em vão, e vai ter o dia do Senhor como um dia de guarda, porque foi assim que Deus deixou para a gente, pastor Wagner. Ótimo, pastor. Inclusive, hoje nós temos, você bem falou, né, a questão
até do próprio Jesus e como ele acaba resumindo a lei aí, né? E nós vemos hoje, muitas vezes, a pessoa tomando o próprio Jesus como aquele que veio abolir a lei, aquele que veio mudar as coisas, né? Dá a impressão que até Jesus, o critério, até do julgamento era né? Era um critério mais rígido, era um critério legal da lei ali. E após Jesus, para muitas pessoas, ele veio como que para acabar, para anular a lei, para abolir a lei. Pastor, o que nós podemos esclarecer sobre isso? Mateus capítulo 5, eu creio que o 17, o 18, o 19, eles são bem claros, né? Jesus fala assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, né? Não vim para revogar, ele veio para cumprir. Ele diz assim, olha, aquele, pois que... Aí ele diz no versículo 18, pois em verdade eu digo que até que o céu e a terra passe, nem um tio ou um jota passará da lei, até que tudo se cumpra. Não somente sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, porque tudo que estava escrito no Pentateuco, no Antigo Testamento, na lei dos profetas, iria se cumprir. E ele diz assim, pois aquele que violar um desses mandamentos, isso a gente pode incluir a lei de Deus, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, assim, o papel de Jesus é justamente veio de cumprir a lei de Deus, em especial pela sua vida, pelo seu ministério. E quando ele fala assim, é questão de ensinar, não somente por palavras, como os escribas, os fariseus faziam. Jesus, ele demonstrava como guardar a lei através da sua vida, através do seu ministério. E isso que é o mais importante, não é somente falar, mas é justamente viver uma vida de devoção e uma vida relacionada com a vontade de Deus. Então, Jesus, ele veio cumprir, ele não veio para revogar, mas cumprir exatamente o que Deus pede, e para cumprir a vontade de Deus, ele foi até capaz de morrer, cumprindo assim a questão do amor e da justiça de Deus. Ok, pastor. Ótimo. A Bíblia, ela diz que Deus ele não faz nada sem primeiro avisar, né, ao seu povo por meio dos seus profetas e tal. Nesta questão dos mandamentos, nós encontramos na palavra de Deus algumas advertências e até previsões do mundo que a gente está vendo hoje, que é completamente contrário à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Inclusive, quase você é taxado assim de louco ao defender muitas vezes a palavra de Deus ou alguns aspectos da palavra de Deus que não são aceitos popularmente, né? A Bíblia, ela já tinha nos avisado sobre isso, porque nós iremos ver agora as mudanças do mandamento, né? Essa tentativa de alterar a lei de Deus. Pastor, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Imagina Jesus, ele pregando cerca de 2000 anos atrás para os discípulos, né? Falando para um grupo de pessoas que era importante guardar a palavra do Senhor. Mas Daniel era um profeta, né? Um profeta do Antigo Testamento, um homem de Deus, um homem que serviu entre mais de um reino, né? Mais de um rei de outras nações. Tinha um desejo de voltar para Jerusalém, nunca voltou, morreu como missionário em terra estrangeira. E em momentos antes de sua morte, assim, já na sua senilidade, já um homem de idade, ele fala o seguinte, Daniel 8:12 é um texto muito conhecido, ele fala que um dia a verdade seria jogada por terra. Imagina, a verdade, a palavra de Deus, né? Um dia perguntaram para Jesus, Jesus, o que é a verdade? Aí ele falou assim, a tua palavra, Jesus falou assim, que a palavra de Deus é a verdade. E lembra, dentro de um texto, quando Jesus fala o que é a verdade, lembra que era dentro daquele contexto, logo após o período em que a Grécia domina o mundo, em que tinha a questão da filosofia, a verdade absoluta, a verdade relativa. Então, o povo judeu também estava sendo bombardeado com a questão do que é a verdade. Aí Jesus fala assim, olha, quer ver uma coisa que é verdade? É a palavra de Deus. Pronto, acabou. João 17:17, Jesus fala que a verdade é a palavra de Deus. E depois, ele fala que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Daniel 8:12, a verdade seria lançada por terra. Daniel 7:25,
diz que ele mudaria as leis e mudaria os tempos. E isso nós não é algo muito verídico no dia de hoje. Se foi mudado tanto o tempo como as leis. O apóstolo Paulo fala já posteriormente ali que as pessoas preferem adorar a criatura ao invés do Criador, que mudaram a verdade de Deus e colocaram como mentira. Lembra, Daniel faz uma previsão, Jesus alerta que isso aconteceria, Paulo agora já está pregando algo que já está acontecendo. Aconteceu no período de Paulo, tem acontecido no decorrer da história, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite no Hope Interativo, para evitar que sejamos enganados, ainda que na sinceridade de alguns, evitar que sejamos enganados naquilo que é a vontade de Deus. Bem, pastor, esse verso de Daniel que você mencionou aí, capítulo 7, né? Verso 25, a mudança ali dos tempos, né? Da lei e tal. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, de uma maneira geral, avaliando agora as igrejas cristãs, todas têm a Bíblia como o seu livro que rege a sua conduta cristã. Toda a igreja cristã tem a Bíblia como seu livro principal, né? E a Bíblia, todas elas trazem ali no Êxodo 20 esses 10 mandamentos. E, de uma maneira geral, todos, né, vamos colocar assim, generalizando, todos aceitam primeiro, né, não tenha outros deuses diante de ti, né? O segundo, de repente, alguns, né, ainda já começam tropeçando ali, mas, de uma maneira geral, ainda aceita-se, né? Ou, pelo menos, não prega ao contrário, aceita o que está escrito. Mas quando nós chegamos no 4º mandamento, aí há quase uma unanimidade das religiões, das igrejas, que chega no 4º mandamento, que tem exatamente a ver com a lei e com tempos, né, que fala sobre o sábado. Quase na totalidade eles dizem que não, ali mudou, ali realmente não é para nós, ali é para o Antigo Testamento, eram para os judeus, a questão do sábado não é para agora, é da velha aliança, e aí tem vários argumentos que eles usam para não aceitar o 4º mandamento. Os outros todos tá ok, né? Faz um ajuste aqui, outro ali, né? Mas aceita-se. Pastor, por que esse mandamento ele foi mudado, né? Quando é que foi mudado? Por que as pessoas eles guardam, então, no lugar do sábado, um outro dia, a maior parte do domingo? Só para a gente lembrar o que Êxodo 28:11, ele diz, lembra-te do dia do sábado, né, para o santificar, lembra? Santificar, tornar separado, diferente, algo que está acima, né, do que é comum. Então, o sábado não é um dia comum. Aí faz referência que Deus trabalhou em 6 dias e para toda a tua obra, que nós devemos fazer toda a nossa obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Só para lembrar, pastor Wagner, que nós encontramos a palavra sábado, a primeira vez no livro de Êxodo, capítulo 16. Até lá nós não encontramos, né? Nós vimos ali na criação, Deus falando assim lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, né, que no 7º dia. Aí muitas pessoas, na sua sinceridade, eu não sei, ou de uma forma tendenciosa, falam assim, mas ali não diz qual é o 7º dia. Aí, quando chega, antes da lei dada a Moisés, lá no Monte Sinai, antes de Moisés subir o monte, aí Deus fala para o povo que o 7º dia é o sábado. Aí depois Moisés sobe o monte, Deus escreve em tábuas de pedra, né, com o seu próprio dedo, e ele fala mais uma vez que o 7º dia é o sábado, que é um dia especial, é um dia santo, é um dia que realmente o homem deve guardar. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, nós encontramos Adão e Eva somente ali. Então, Deus não está dando para o povo judeu. Os judeus são descendentes já ali, já são herança de Jacó, descendentes de Abraão, anos depois do dilúvio e tudo mais. Então, nós não tínhamos um povo exclusivo, nós tínhamos uma nação. Se Adão e Eva não tivessem pecado, pastor, todos estaríamos guardando o sábado.
porque era orientação para o povo ali. Quando nós pegamos Marcos, capítulo 12, 27 e 28, Jesus fala assim, né, que ele é o Senhor do sábado, né? Diz que o sábado, né, o homem não foi feito por causa do sábado. Não, Deus não criou um dia, vou colocar agora aqui o homem para aqui. Não. Deus criou o dia de sábado justamente por causa do homem, sabia como haveria de cansar, se fadigar. Era um dia da família com Deus. O primeiro dia do ciclo literal de 24 horas em que homem e mulher estiveram na presença de Deus foi o sábado, né, em que eles cessaram as atividades e Deus ali na virada do dia ficou com eles ali e se encontrava ao 7º dia da semana. Então, nós encontramos muitas pessoas que são sinceras dentro do seu limite de conhecimento, dizendo assim, não, nós temos que guardar o domingo. Só que lembra, Jesus guardou o sábado. A gente pode pegar Lucas 4, 16, 31. Os seguidores de Jesus, os discípulos lá, guardavam o sábado, inclusive após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Se fosse para mudar, a guarda do sábado, o que aconteceria? Jesus mesmo teria dito nos 40 dias que teve aqui na Terra. Ele poderia ter dito, olha, pessoal, agora mudou, vamos fazer diferente, vai ser de uma outra forma. Não, ele não deu orientação e o povo continuou guardando. Isaías 66, 22 e 23, pastor Wagner, ele diz também que no céu, na nova terra, nós guardaremos o sábado. Agora imagina, pastor, imagina a cena agora. Adão guardou o sábado. Aí imagina que agora os cristãos, né, de acordo com a ideia, né, com o pensamento, guarda o primeiro dia da semana, no domingo. Aí chega lá na nova terra. Aí vamos adorar o Senhor. Aí Adão chega lá, sábado cedinho, para o culto ao Senhor. Não está tendo, é amanhã. Olha que situação, hein? Mas Isaías 66, 22, 23 já dizia, olha, na nova terra os salvos guardarão e celebrarão o dia de culto, o 7º dia da semana, que é o sábado. Então, nós não podemos ignorar esse mandamento. Agora, sim, eu não sei se a questão da pergunta, pastor, está relacionado qual foi a data específica. Seria isso, pastor Wagner? Sim, pode acrescentar esse dado, é importante, né? Tá certo. Eu posso até depois colocar aqui alguns textos. Na verdade, na Bíblia, nós só temos 8 textos que falam sobre o primeiro dia da semana. Essa palavra domingo, na língua original, nós não encontramos. Qual é a língua original? Grego, hebraico, dependendo, uma parte ali em aramaico, né, que era um dialeto. Nós não encontramos a palavra domingo. Esse domingo já é traduzido, já é colocado posteriormente, e vem do latim, e não tem nada a ver com a língua original. Então, assim, nós temos apenas 8 textos que falam primeiro dia da semana, e nenhum deles autoriza a mudança da guarda ou observância do 7º dia da semana para o primeiro dia da semana. Nenhum. Se encontrar algum, pode me explicar ou me mostrar, que até hoje não encontrei. Eu faço o ano bíblico, né? É um projeto da igreja também adventista, de ler durante um ano a Bíblia toda. Então, já faz anos que eu leio todo ano. Minha Bíblia é marcada. Todo ano que eu leio, encontro uma coisa nova, uma versão diferente. E então, a gente encontra, busca, né, e obter mais conhecimento. Mas nunca encontrei nada que autorizasse a mudança. Mas, historicamente falando, quando é que teve essa mudança? Constantino, que foi um imperador romano, ele teve uma pseudo-conversão. Ele viu que o cristianismo estava sendo difundido, estava crescendo no seu império. Aí ele fala o seguinte, não, mas eu preciso realmente tomar uma atitude. Então, ele tem essa pseudo-conversão e começa a ordenar a observância no domingo no dia 7 de março, no ano 321 depois de Cristo. Lembra? Ele aparentemente é convertido, mas ele fala assim, eu vou me converter, mas vai ser do meu jeito, da minha forma. Eu vou ser cristão, mas vai ser do meu jeito. Isso é complicado, quando nós queremos ser cristãos e fazer do nosso jeito. Isso foi no ano 321. Olha, já estamos anos depois desse fato aí, e continuamos tendo ainda, 1.700 anos depois, praticamente, estamos tendo consequências da escolha de alguém seguir a Deus da forma dele. Mas não é assim que funciona. Só que aí depois a igreja romana, né,
que é oriunda aí a igreja, que era chamada de igreja mãe, a igreja romana, isso está no livro de história, qualquer um pode encontrar isso. Ela adota a observância do domingo oficialmente no ano 364. Então, Constantino se converte, né, no ano 321, mas no ano 364, ali no Concílio de Calcedônia, é determinado que o domingo por autoridade da igreja. Se nós pegarmos Marcos capítulo 7, pastor, Marcos capítulo 7, Jesus fala o seguinte, ó, vocês seguem tradições de homens. Tradições de homens. Ele fala, isso não é o correto. O correto é fazer a vontade de Deus. Se pegar o capítulo 7 de Marcos, Jesus fala bem assim, ó, vocês preferem seguir a tradição de Deus. Ele tem que falar, isso não tem nada a ver com os mandamentos. Tem. Porque logo na sequência ele fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Ele começa a citar os mandamentos. Jesus está falando diretamente dos 10 mandamentos de Deus. Que haveriam pessoas, e que tem pessoas que mudam os mandamentos, isso já na época de Jesus. Já mudavam, dava uma outra interpretação para o mandamento de Deus. E Jesus falou assim, olha, essa tradição não é válida para mim. Essa tradição não é válida para Deus. O que importa é fazer a vontade do Senhor. E só para concluir o pensamento, o apóstolo Pedro, né, ele diz lá em Atos 5:39, antes importa obedecer a Deus que aos homens, né? O apóstolo Pedro estava sendo ameaçado de morte. Pedro falou assim, se você quer me matar, pode até me matar, mas importa obedecer a Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, para nós, como cristãos sinceros, e que quer fazer a vontade de Deus, buscando na sua palavra, nós deveríamos cumprir o que está escrito ali. Em especial, a guarda dos mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do 7º dia da semana, que é o sábado do Senhor. Muito bem, passou um panorama teológico e histórico também, né? Mostrando do porquê, então, a maior parte hoje das igrejas acabam guardando o domingo no lugar do sábado. Então, ficou bem claro aí que, de acordo com a Bíblia, com o exemplo de Cristo, dos apóstolos, tanto também no Antigo Testamento, todos guardaram o sábado. Jesus, que poderia, sendo Deus, ele poderia, se quisesse, mudar a lei, né? Mas ele, ao invés de mudar ou modificar, ele confirmou através do seu palavras e também dos seus atos que a lei estaria em vigência, né? Inclusive, até não faria nem sentido, porque se ele pudesse, quisesse mudar a lei, ele nem precisaria ter vindo morrer aqui, né? Porque ele veio para morrer pelos pecados, e os pecados é a transgressão da lei de Deus, né? Então, se ele, de repente, quisesse poupar aí sofrimento, ele poderia, não, olha só, eu vou modificar aqui, né, a partir de agora, né, isso daqui não vai ser mais pecado, enfim. Ele não fez isso, né? E ele não poderia fazer isso, até porque aí ele seria instável, né? Seria como nós, né? Muitas vezes a gente coloca um padrão ali, né, para a nossa família, para os nossos filhos, sendo que nem mesmo nós vamos cumprir. Ou nós prometemos alguma coisa e falhamos, né? Não cumprimos com a palavra. Deus, ele não é assim. E então fica o que sobra para guardar o domingo, sobra a tradição. E nós vimos da onde veio essa tradição. Um outro ponto, até já para a gente encerrando aqui o assunto, pastor, é que as pessoas usam alguns argumentos dizendo que guardam o sábado o domingo devido à ressurreição de Jesus, que foi no domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus. Será que isso é correto afirmar isso, defender como uma doutrina bíblica esse argumento, dizendo que, olha, agora, como Cristo ressuscitou no domingo, nós devemos guardar o domingo? Ainda que seja de uma forma sincera, até seria bonito nós já realmente ficarmos comemorando. Não tem nada não tem nada de errado em comemorar a ressurreição de Jesus. É até bonito, você pode comemorar. Mas o dia de guarda,
dado por Deus foi justamente o sétimo dia. Só para nós fazermos uma análise. Quando Jesus estava lá na tumba, os discípulos poderiam ter ido lá no sábado. Eles não foram. Deixaram o corpo de Jesus lá durante o sábado todinho. E lembra que as mulheres foram ao primeiro dia da semana, após o sábado somente, né? Assim que terminou o sábado. E encontraram ali já Jesus ressuscitado e tudo mais. Ainda que seja um motivo de alegria comemorar a ressurreição de Jesus, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Ela é muito assim, aberta, ela é muito dinâmica em dizer que o dia do Senhor é justamente o sétimo dia da semana, é o sábado do Senhor. Nós encontramos ali os apóstolos, encontramos os discípulos, encontramos Paulo. E o que é mais interessante, que nós falamos ontem, justamente, inclusive ontem, pastor Wagner, e quando João, ele vê lá em Apocalipse 11, versículo 19, ele vê o santuário que está no céu, ele vê aberto ali o santuário que está no céu, ele vê a arca de Deus, e dentro da arca de Deus estão os 10 mandamentos do Senhor. Agora, imagina, a gente guarda, o pessoal Jesus guardava o sábado, agora nesse período, guarda o domingo, aí vai chegar lá no céu, no julgamento, tem os mandamentos, é complicado, assim, parece até esquisito. E Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de desordem. Ele é um Deus claro, dinâmico e mostra a sua vontade. Então, quando João vê lá no final de tudo, o santuário aberto, no período que começa o juízo, o julgamento de Deus, e que nós já estudamos, começou lá em 1844, qual é a base do julgamento, né, de Deus? É a sua lei. Jesus estaria, abre-se os livros, Jesus estaria disposto a salvar a humanidade. Mas lembra, para salvar a humanidade, o homem tem que fazer a vontade de Deus, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não somente como Salvador, mas como Senhor. E aceitar Jesus como Senhor é justamente fazer a sua vontade. Então, assim, ainda que seja bonito, seja bom memorar Jesus, a palavra de Deus ela é imutável. A lei de Deus é eterna e nós temos que obedecê-la, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos e fomos libertados do pecado quando Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Pastor, eu estava abrindo aqui em Romanos, capítulo 6, o verso 4. Ali diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a melhor forma e bíblica de poder comemorar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus é pelo batismo e não guardando um dia, né? Este é o símbolo que nós encontramos na Bíblia para a ressurreição de Cristo. É o símbolo correspondente, não é guardar o domingo, mas é o batismo, onde a pessoa ela é sepultada nas águas, né? Por isso o batismo é por imersão. Vamos estudar sobre isso aí no último dia, na sexta-feira, mas também, aliás, na quinta, porque na sexta nós teremos um lindo batismo que será aqui mostrado para todos vocês, todos poderão assistir, mas nós veremos exatamente isso. Pastor, quais são as suas últimas palavras para a gente poder já terminar o estudo de hoje? Pronto. Pelas nossas últimas palavras, é só realmente reforçar o convite a todos, né? Hoje, o dia de hoje é uma oportunidade da gente tomar a decisão certa, de fazer o que é certo. E a decisão certa é justamente aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Entender que no céu, Jesus está fazendo o trabalho dele de intercessão por nós, mas também ele está levando em consideração cada ação nossa, cada decisão nossa. Pode ser que pela manhã tenhamos tomado uma decisão. Não, não quero nada com Jesus. Mas se nós tomarmos a decisão agora, no meu relógio são 8 horas e 16 minutos, muda toda a nossa história na questão do julgamento diante de Deus. Então, se nós tomarmos a decisão agora, nesse instante, muda toda a decisão que tomamos pela manhã, quem sabe tomamos à tarde. E se nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós iremos fazer a vontade dele, independente do que venha acontecer conosco.
independente das situações que podem ser ocasionados, venham ocorrer em questão da decisão que nós tomamos. Então, assim, as últimas palavras seria hoje dizer assim: aceite Jesus como Senhor e Salvador, e que cada dia mais venhamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecer e fazer a vontade dele. E amanhã, não venha sozinho para esse encontro aqui. Já traga mais alguém. Pode ser que amanhã seja a última oportunidade que ele vai ter, e você não pode deixar de lado aquela pessoa que você ama, de ouvir verdades tão preciosas. Então, fica o nosso convite, nosso apelo, já para o encontro de amanhã, pastor Wagner. Amém. Queridos, nós sempre, ao estudar a lei, a gente sempre ressalta que a lei, ela tem o seu propósito. E o propósito da lei não é a salvação, nós já vimos isso, mas apenas para reforçar esse aspecto. Porque nós podemos, inclusive, guardando a lei, podemos estar pecando. Já pensou? Pecando, guardando a lei. A partir do momento que nós tomamos a lei, colocamos no lugar de Cristo, ela vira o quê? O próprio motivo de idolatria, né? No local do Senhor não pode haver ninguém e nem nada. Ou seja, muitas vezes nós queremos como que nos colocar no lugar do Salvador, cumprindo a lei. Ou seja, queremos alcançar a salvação pelos nossos méritos. E isso é uma forma de idolatria. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Cristo vira um Deus. É por isso, queridos, que nós precisamos ir à palavra de Deus, como nós vimos no dia que estudamos sobre salvação. E aí você poderia perguntar, então, qual é o propósito da lei, se não é para me salvar? O propósito da lei é para nos mostrar o quanto precisamos de um Salvador, porque ela aponta os nossos pecados, aponta as nossas falhas, e agora nós temos uma fonte de poder, que é Cristo Jesus, para buscar, olha, Senhor, preciso corrigir nisso, naquilo, me perdoa. E esta busca constante, Deus vai, além de nos perdoar, nos conceder poder para vencer o poder do pecado em nossa vida. Mas a lei também, ela aponta e mostra a vontade de Deus, né? E se nós amamos a Deus, nós iremos querer agradá-lo, né? Se nós entendemos que Ele nos salvou, nós vamos obedecê-lo. Por isso, quem ama, obedece à lei, porque ama o seu Salvador. E a lei também, ela nos protege, ela nos cerca, como nós vimos ali. Imagina só, se fôssemos viver numa sociedade que guardasse pelo menos metade da lei de Deus. Vamos pegar a segunda metade do amor ao próximo? Imagina uma sociedade onde ninguém vai roubar. Não seria bom? Ninguém rouba, ninguém mata. Todos os filhos respeitam os seus pais. Imagine só, pais. Se todos os filhos cumprissem a lei de Deus, imagine só você, esposo, esposa, se todos fossem fiéis, não adulterassem, num local onde não houvesse mentiras, que todos estivessem satisfeitos com aquilo que tem, não cobiçasse aquilo que é do outro. Imagine que sociedade realmente perfeita seria essa. Então, quando Deus ele está dizendo assim, olha, filho, não faça isso, é porque Ele também quer nos proteger e evitar maiores sofrimentos para cada um de nós. Dito tudo isso, queridos, nós devemos fazer como Davi, meditar na lei de Deus, colocar a lei de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Deus e também sofrermos como muitas vezes sofremos por quebrar aquilo que Deus determinou que nós não fizéssemos. Por isso, hoje, o nosso apelo a você é: como está a sua vida? Em que aspecto você precisa e carece da glória de Deus para correção?
Em que aspecto da tua vida não está em harmonia com a lei de Deus? Faça uma autoanálise e busque em Cristo a solução para isso. Ele é poderoso e em uma oração que ele não demora para responder é a oração: Senhor Deus, transforma o meu coração. Senhor, perdoe. Ele imediatamente ele começa a realizar um processo de cura. É claro que as coisas não vão mudar da água para o vinho, do dia para a noite. Mas, queridos, quando você olhar para trás, você verá uma ascendência, né? E não uma decadência na sua vida. Que Deus te abençoe e que você aceite esta maravilhosa graça. Oremos, pastor Rafael, ore por nós. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nessa noite, ainda em liberdade religiosa, poder estudar a Tua palavra. Entendemos que o Senhor tem uma lei que visa justamente, Senhor, nos dar uma liberdade, Senhor, a liberdade de escolha, e que, ó Pai, venhamos aprender a tomar essa escolha da forma correta, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Pai eterno, nos ensina cada dia mais a te amar. E como Jesus falou em João 14:15, amar e guardar os teus mandamentos, então nos ensina a guardar os teus mandamentos. Pai, fica conosco, nos dê uma semana abençoada e próspera ao teu lado, e amanhã que venhamos estar todos juntos novamente para o estudo da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Até amanhã.